Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo. Deus te abençoe, feliz aniversário, nós alegramos seu aniversário. Não se esqueça que Jesus te ama, Deus te ama, Jesus morreu por você e fará o milagre que você precisa. Seja qual for a sua dor, a sua necessidade, não se esqueça que você tem um Deus que te ama e tudo que a gente pede com fé recebe. Não desespere, tenha um pouco de paciência, há tudo ao seu tempo. Que Deus te abençoe. Em comemoração da Páscoa cristã, iremos ler um texto onde Jesus fala aos seus discípulos de que ele seria tratado como se fosse um criminoso. Pois as Escrituras Sagradas dizem, ele foi tratado como se fosse um criminoso. Eu afirmo a vocês que isso precisa acontecer comigo, pois o que está escrito a meu respeito tem de acontecer. Lucas 22:37. Jesus diz aos seus discípulos que as Escrituras, a Bíblia, o Velho Testamento fala sobre ele. Na época não tinha o Novo Testamento ainda. Não é? Mesmo o Velho Testamento não era tão divulgado hoje. Não é? Era no pelourinho, era de couros escritos, não era todo mundo tinha acesso. Mas nas Escrituras ele falava sobre ele, né, no Velho Testamento. Jesus continua. As Escrituras dizem que eu serei tratado como um criminoso. Está lá em Isaías 53, 12. E tudo que está escrito nas Escrituras fala de mim e irá se cumprir. Então Jesus falando, né? Tudo que está escrito lá nas Escrituras sobre mim irá se cumprir. Como veremos a seguir, os discípulos não compreenderam o que Jesus estava dizendo. A gente vai ver que humanamente era para eles entenderem, mas eles não entendiam. Então perguntamos, por que os discípulos de Jesus não compreendiam quando ele dizia que as Escrituras diziam que ele seria tratado como um criminoso, sofreria, seria crucificado e ressuscitaria ao terceiro dia? Enfim, porque os discípulos de Jesus não entendiam as Escrituras e o próprio Jesus. A gente vai ver que eles custaram entender as coisas, né? Então o tema nosso é a dificuldade de entender as coisas de Deus. Não é fácil entender as coisas de Deus. Hoje eu estava conversando justamente isso com uma pessoa, ela chateada, eu falei, Deus tem um plano em cada coisa, em cada circunstância da vida. Tenha paciência, calma, que com o tempo as coisas vão se esclarecer. Falaremos de 3 episódios em que os discípulos de Jesus não compreenderam o que Jesus falou de seu sofrimento, morte e ressurreição. Então, 3 episódios que os discípulos não entenderam, né? Não compreenderam. Vamos lá. Pedro repreende Jesus. Jesus fala aos seus discípulos sobre a sua morte e ressurreição. Jesus diz, os líderes judeus me matarão e ao terceiro dia eu ressuscitarei. Pedro chama Jesus para um canto separado dos outros discípulos e diz assim para Jesus. Então Pedro, chamando Jesus à parte, começou a repreendê-lo dizendo, que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mateus 16:22. Jesus diz assim para Pedro, sai da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço. Você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. O que Pedro pensou quando falou que Jesus ia sofrer? Você é o Messias. Você é o líder. Como você vai sofrer? Você que vai ser líder. Você vai ser respeitado. Não é? Ele pensava de Jesus como um líder humano, alguém que estivesse por cima. E Jesus não veio para isso, ele veio para morrer e sofrer. E ele não entendeu, então querendo atrapalhar a obra de Deus. O que Jesus diz? Afasta de mim, Satanás. Né? Você não entende as coisas de Deus. No Getsêmani, quando Jesus foi orar no Getsêmani, né, no jardim do Getsêmani, e ele já estava prestes a ser entregue por Judas, e vai acontecer isso. Jesus foi com algum dos seus discípulos orar no jardim do Getsêmani,
pouco antes de ser preso. Quando os guardas foram prender Jesus, o que aconteceu? Lembra-me. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. João 18:10. Jesus disse para Pedro: guarda sua espada, pois eu poderia pedir ao Pai, a Deus Pai, anjos para me ajudar. Então não precisa, Pedro, você pegar a espada e querer me defender, não é por esse caminho. Eu poderia chamar os anjos aqui e me ajudariam. Jesus diz ainda o seguinte: mas como então se cumpririam as escrituras que dizem que assim deve acontecer? Mateus 26:54. Pois é, você corta a orelha do guarda, mata um punhado de guarda e impede que eles me prendam, mas eu tenho que ser preso, porque as escrituras sejam cumpridas. Jesus disse isso. Mas o que? Pedro não compreendeu. A segunda vez, Pedro de novo, né? O caminho de Emaús. Em Lucas 24, 13 a 35, conta que, após a morte e ressurreição de Jesus, 2 dos seus discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, ali próximo. Os 2 discípulos iam conversando sobre a morte de Jesus. Jesus se aproxima deles, depois de ressuscitado, lógico, mas eles não reconhecem Jesus. Então Jesus pergunta sobre o que eles estavam conversando. Um dos discípulos, chamado Cleopas, disse que Jesus foi condenado à morte e o mataram crucificado. Ele estava conversando sobre isso e Jesus aproxima e pergunta: vocês estão conversando? Eu estou falando de Jesus que foi o quê? Crucificado, morto. E fala para Jesus de sua decepção ou frustração pelo que aconteceu. Olha o que eles dizem. Nós esperávamos que fosse ele quem vinha de redimir Israel, quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Lucas 24:21. A decepção. Nós esperávamos que ele fosse a vir de redimir Israel. Ele estava esperando o quê? Um reino humano. Vou pegar o governo de Roma, que estava dominando Israel, fazer eles correrem, ele ser o governador lá, o rei, é isso que eles esperavam. Mas ele morreu, mataram ele, e já tem 3 dias que ele está morto. Não foi o que a gente esperava. Estava muito decepcionado. Os 2 discípulos falam que algumas pessoas foram ao túmulo de Jesus e o encontrou vazio. Jesus fala o seguinte para os 2 discípulos. Então ele, Jesus, lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Lucas 24:25. Jesus continua: não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E Jesus, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Então Jesus falou assim: não é verdade que o Messias tinha que sofrer? As escrituras dizem, ele vai falando, provavelmente, não fala, Jesus citou Isaías 53, lê Isaías 53, de 1 a 10, vai falar muito sobre esses últimos dias de Jesus, quem é Jesus. Então as escrituras diziam, então Jesus explicou isso para eles. Mas eles não entendiam. E o importante é que a gente entender que Jesus falou muitas vezes para eles que ele ia morrer e ressuscitar. Eles viram Jesus semi-morto, foram lá no túmulo, viram o túmulo vazio, mas não entendiam. Estavam frustrados, e falaram: poxa, mataram Jesus, acabou a nossa esperança. O Velho Testamento já dizia que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado por nós. É uma leitura meio longa, mas ela é muito importante. Lê para mim. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida?
porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Isaías 53, 7 e 8. Amém. O Velho Testamento já falava de Jesus como o Cordeiro de Deus que morreria por nós. Diz assim, ó, como um cordeiro foi levado ao montador. A gente vai entender essa figura do cordeiro, a gente vai falar sobre ela. Porque o cordeiro está ligado à Páscoa. A Páscoa, se você mata um cordeiro, esse cordeiro foi morto lá, a primeira Páscoa, com Moisés, foi tirado o sangue dele e foi passado nas ombreiras, nos portais da casa, para que o anjo da morte não matasse os primogênitos de Israel. Então, essa morte, Jesus é o cordeiro pascual. O cordeiro foi sacrificado. Ele está falando da Páscoa. O próprio Jesus falou aos discípulos de que ele sofreria, morreria e ressuscitaria 3 dias depois. Os discípulos presenciaram todos os acontecimentos da morte de Cristo. Viram o sepulcro vazio e mesmo assim não compreenderam nada. Enfim, os discípulos de Jesus não entendiam as Escrituras e nem o próprio Jesus. Tinham uma mente carnal e pensavam somente nas coisas da terra, como sucesso, dinheiro, fama e prazeres. Pensavam que o sucesso é isso. E era outra coisa. Pensavam que Jesus seria um líder, um rei aqui na terra. Jesus havia dito anteriormente a Pilatos. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. João 18, 36. Então o próprio Jesus anteriormente disse a Pilatos: o meu reino é daqui, eu estou procurando ser grande aqui. Não, meu reino é outro. Jesus era o Filho de Deus, ao Pai, está à direita de Deus Pai lá, está reinando lá. Isso aqui é tão passageiro. Bom, lê a conclusão. Os discípulos de Jesus não compreendiam as Escrituras e nem o próprio Jesus, porque pensavam que seu reino seria aqui na terra. Amém. Eu entendo as Escrituras de Jesus Cristo. Eu entendo a morte de Jesus. Eu entendo porque Jesus morreu e ressuscitou. Eu entendo a Páscoa cristã. O que é a Páscoa cristã que a gente comemora? O quê? A Páscoa cristã? A ressurreição. Ressurreição de Jesus. Na verdade, a Bíblia não há essa comemoração da Páscoa, mas foi criada pela tradição e é muito bom. Vamos falar a oração repetida? Senhor Deus amado. Senhor Deus amado. Obrigado por eu crer. Obrigado por eu crer. Ser Jesus o Cordeiro da Páscoa. Ser Jesus o Cordeiro da Páscoa. Que morreu por mim. Que morreu por mim. E ressuscitou. E ressuscitou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5, 7b. A nossa Páscoa é Jesus Cristo. Jesus é o Cordeiro de Deus que foi crucificado, morto e ressuscitou ao 3º dia. Jesus é o Cordeiro da Páscoa. A Páscoa cristã celebra a ressurreição de Jesus. O apóstolo Paulo diz: sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Romanos 6,9. Jesus venceu a morte ao ressuscitar. Então, o povo fala, ele venceu a morte, ele ressuscitou. Se morremos com Cristo, com ele viveremos. Romanos 6,8. Aceite Jesus e seja seu discípulo ou discípula. E participe de sua Páscoa, de sua ressurreição. Participe de sua ressurreição. Jesus é o Cordeiro de Deus que te ama muito e morreu e ressuscitou para que você tenha vida e vida eterna. Se Jesus, ao ressuscitar, ele venceu a morte, um dia nós ressuscitaremos e venceremos a morte e não morreremos mais. Receberemos um novo corpo. Essa é a maior esperança que tem sobre a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição
no porvir, né? No futuro. Bom, lê para mim Apocalipse. Porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Apocalipse 7:17. Jesus é o cordeiro que está no meio do trono. Então esse cordeiro que está no meio do trono é Jesus. Este cordeiro Jesus nos conduzirá a fontes de águas vivas. Jesus é o cordeiro de Deus que está sentado no meio do trono, limpará dos seus olhos toda lágrima. O que está te fazendo chorar? O que ele faz, o que ele traz angústia? Qual o consolo de que você precisa? O Senhor Deus, na pessoa de Jesus Cristo, fará o milagre que você precisa. Creia, tenha fé, acredite. Para quem crê, tudo é possível. Para que você volte a sorrir. E que Deus limpará o cordeiro de Deus, limpará toda a sua lágrima. Não perca a esperança. Deus é maior, é essa esperança que nós temos. Que Jesus morreu e ressuscitou, venceu a morte. E nós morreremos com Ele, ressuscitaremos. Que mais difícil que sejam as coisas, Deus tem uma solução. E a nossa esperança não está só aqui na terra. Nós estaremos com Cristo um dia. Isso nos consola muito. Amém? Ponha diante de Deus o seu problema. Quero orar por você. Deus sabe a sua angústia, aonde está te doendo, aonde está te ferindo. É onde você precisa de um consolo. Senhor Deus, querido Pai, eu quero pôr na tua presença essa pessoa, Senhor, que está angustiada, Senhor, está aflita, desesperada, coração triste, os olhos cheios de lágrimas, Senhor. A tua palavra fala, Pai querido, que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, está sentado no trono, limpará todas as lágrimas, e que o Senhor Deus, o Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, limpe a lágrima dessa pessoa, Jesus. Tira todo o choro, traga alegria, traga conforto, traga esperança, Senhor, de um novo dia. Seja qual for a área, Senhor, da vida, Senhor, que está difícil, Senhor, ou seja familiar, ou seja financeiro, ou de relacionamento, ou de saúde, qual seja a área, Senhor, ou, Senhor, questão jurídica, qual for a área, Jesus, a gente não vai mencionar todos. O Senhor sabe o coração de cada um, aonde dói, onde fere, e que o Senhor enxuga as suas lágrimas. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai querido, e cremos no teu milagre, Senhor, porque tu és o Deus do milagre, o Senhor é o Deus da esperança, e para ti não há impossível, Pai. Para ti não há difícil, Pai. Nós cremos, te pedimos e agradecemos para sempre, em nome de Jesus, Pai. Obrigado. Amém? Vamos falar a oração do Pai Nosso? Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, sejam com todos nós, e até a próxima, em nome de Jesus. Que o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual, que morreu e ressuscitou, limpe as suas lágrimas, que você volte a sorrir. Fica na mão de Deus. Feliz Páscoa, que Jesus te abençoe muito. Fique na paz. Amém.